Em matemática, abram o livro de vocês na página 36. Nós daremos continuidade nas atividades que estávamos realizando na aula anterior. E na aula anterior, nós fizemos a leitura desta representação da história em quadrinho da Turma da Mônica, no qual a turma nos apresentou algumas dicas para o uso consciente da água. Tratando ainda do mesmo assunto, vamos resolver as atividades. Questão número 3. Nas dicas dadas pela Turma da Mônica, vimos 3 tipos diferentes de recipientes: a caixa d'água, o balde e o regador. Qual desses recipientes tem maior capacidade? Ou seja, quais desses recipientes têm a capacidade maior de armazenamento? A caixa d'água, o balde ou o regador? Questão número 4. Leia o texto a seguir sobre economizar água ao escovar os dentes. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Qual é a economia real? Fizemos a comparação de quantos litros de água são gastos ao escovarmos os dentes com a torneira aberta e com a torneira fechada. Que escovar os dentes com a torneira fechada economiza água, você já sabe. Mas afinal de contas, qual é o tamanho da economia? Acredite, ao escovar os dentes por alguns minutos com a água escoando, são gastos 12 litros de água. Se você fechar a torneira, usar a água apenas para molhar e enxaguar a escova e reservar uma pequena quantidade para bochechar em um copo, será gasto apenas meio litro. Impressionante a diferença, não é? Bom, de acordo com o texto que acabamos de ler, vamos agora responder as perguntas. Quantos mililitros de água são gastos para escovar os dentes por alguns minutos com a água escoando? Observe bem a palavra mililitros. O que vocês irão encontrar no texto está apresentado com outra unidade de medida, por litros. Vocês devem levar em consideração aqui, nessa informação, que a cada litro nós temos 1000 mililitros. E vocês devem registrar a resposta em mililitros, ok? Vamos agora para a próxima questão. Quantos mililitros de água são gastos para escovar os dentes com a torneira fechada? Novamente, a informação está apresentada com a unidade de medida em litro. Vocês devem registrar a resposta em mililitros. Se aqui no texto fala meio litro, e nós sabemos que em 1 litro completo há 1000 mililitros, e a palavra meio refere-se à metade, você deve levar em consideração a metade de 1000 mililitros. Agora, na página 37, vocês irão realizar as atividades acompanhando o vídeo com a professora da Positivo. A família de Valéria usa a água de maneira consciente. Veja a seguir algumas atitudes que eles tomam para economizar. Letra A. A mãe de Valéria lava a calçada usando um balde de água ao invés de uma mangueira. Nesse balde cabe mais de 1 litro de água, menos de 1 litro de água ou 1 litro de água. Para responder essa questão, vocês podem pedir para alguém na casa de vocês mostrarem um recipiente que tem a capacidade de 1 litro de água. Podemos também nos lembrar de alguma coisa que nós já compramos que tem a capacidade de 1 litro. A caixinha de leite, por exemplo, ela tem a capacidade para 1 litro.
Se formos comparar uma caixinha de leite com um balde, podemos afirmar que o balde tem mais de 1 litro de água. O irmão de Valéria costumava tomar um banho de 10 minutos e gastava 58 litros de água. Então, para economizar, passou a tomar banhos gastando a metade desse tempo. Quantos litros de água são gastos em cada banho? Se o irmão de Valéria, para economizar, começou a tomar banhos gastando a metade desse tempo, então também devemos encontrar a metade dos 58 litros. Para descobrir a quantidade de litros de água que são gastos em cada banho, nós iremos utilizar o total de litros usado em um banho de 10 minutos, que é 58 litros. O 58 será então o meu dividendo, levando em consideração que o tempo foi reduzido à metade, e quando nós falamos de metade, estamos falando de uma divisão por 2. Neste caso, o meu divisor será o próprio 2. Se o meu divisor é o 2, eu irei consultar a tabuada do 2. Vou deixar aqui a minha tabuada do lado. Vou iniciar a minha divisão pelo primeiro algarismo, que é o número 5. Lá na tabuada do 2, qual número multiplicado por ele vai dar 5 ou chegar perto? E o número que se aproxima é o número 4. Usei o número 2 para multiplicar por 2. Então, este 2 aqui vem para o meu quociente. 2 vezes 2 é 4. Faço, então, uma subtração. E 5 menos 4 é 1. Agora eu preciso dividir o meu próximo algarismo, que é o número 8. Vou descer o número 8 do ladinho do número 1, formando então o número 18. Vou dividir o 18 por 2. E lá na tabuada do 2, qual número multiplicado por ele dá 18 ou chega perto? E eu encontrei aqui o próprio 18. Multipliquei por 2 o número 9. Então, 9 vem no meu quociente. E 9 vezes 2 é 18. Farei uma subtração. 18 menos 18 é 0. Terminei a minha conta, porque não tenho outro algarismo para dividir. Preciso formular aqui uma resposta por meio de uma frase para a minha pergunta. Quantos litros de água são gastos em cada banho? Já descobri a quantidade de litros. Devo formular uma resposta por meio de uma frase. Letra C. Valéria pesquisou na internet e descobriu que lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos gasta 117 litros de água. E que essa quantidade pode ser reduzida para 20 litros se toda a louça for ensaboada na cuba e depois enxaguada. Quantos litros de água são economizados seguindo essa dica? A Valéria, ela pesquisou na internet e viu que se lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, gasta 117 litros de água. Ela tem a intenção de reduzir para 20 litros de água. Quantos litros de água, então, serão economizados seguindo essa dica? Então, ela pretende reduzir o gasto para 20 litros de água.
Nós devemos fazer, então, uma subtração para saber quantos litros de água serão economizados. Vamos preencher a casa das centenas com o zero, né? Porque não temos o algarismo dessa ordem. Aqui nós temos unidade, dezena e centena. E vamos realizar a subtração. 7 tirando 0 dá 7. 1 não é possível tirar 2. Então, vamos realizar a troca pegando uma centena. Aqui, então, ficamos com nenhuma centena. Uma centena equivale a 10 dezenas. Então, 10 dezenas mais uma dezena, 11 dezenas. 11 dezenas tirando 2 dezenas, ficamos com 9 dezenas. E 0 centena, ficou 0. Então, serão economizados 97 litros de água. Agora, na página 38, vamos para a questão número 6. No gráfico abaixo está registrada a quantidade de litros de água que a família de Valéria conseguiu economizar durante a última semana. Veja que nós temos a representação por meio de um gráfico. O título do gráfico: Economia de água. As informações apresentadas na horizontal são as seguintes: escovar os dentes, lavar a louça, banho e lavar a calçada. Na vertical estão as informações referentes à quantidade de litros. Bom, por meio da observação do gráfico, nós conseguimos identificar que a família de Valéria conseguiu economizar 120 litros de água ao escovar os dentes, 275 litros de água ao lavar a louça, 180 litros de água durante o banho e 95 litros de água ao lavar a calçada. Agora, na letra A, preencha a tabela com as informações desse gráfico. Todas as informações apresentadas neste gráfico, vocês deverão registrar na tabela, da mesma forma. Observem que os elementos são os mesmos. O título, economia de água, economia de água. Temos duas colunas. A atividade, que refere-se às informações apresentadas na horizontal, e litros, que refere às informações apresentadas na vertical. Faça um preenchimento de acordo com as informações do gráfico. Letra B. Em qual atividade a família conseguiu economizar mais água? Para isso, basta você observar a tabela que você preencheu ou o gráfico que nós temos aqui em cima. Letra C. Quantos litros de água foram economizados na lavagem de louça a mais do que no banho? Observem essas duas palavrinhas, a mais. Geralmente, quando nós usamos essas duas palavrinhas, ela nos leva à ideia de uma comparação. E quando falamos de uma comparação, estamos falando de uma conta de subtração. Vocês irão levar em consideração a quantidade de litros economizados na lavagem de louça e no banho. Lembrando que em uma subtração, o maior número fica em cima e o menor número embaixo. De acordo com o resultado que você encontrar, você irá formular uma frase com a resposta. Agora, na página 39, letra D. Quantos litros de água foram economizados em todas estas atividades? Vocês irão observar o total de litros de água
economizados nessas 4 atividades. Ao encontrar o resultado, vocês deverão formular uma frase com a resposta. Questão número 7. Você já percebeu que as colheres usadas na cozinha apresentam diferentes tamanhos? Observe a imagem. Para fazer a cobertura de um bolo de chocolate, a mãe de Valéria usou 4 colheres de sopa de leite, sabendo que em uma colher de sopa cabem 15 mililitros. Quantos mililitros de leite foram usados nessa cobertura? Bom, aqui vocês podem resolver por meio de 2 contas, ou por meio da adição de parcelas iguais, ou por meio de uma multiplicação. Devem levar em consideração que a mãe de Valéria usou 4 colheres de sopa de leite, sabendo que cada colher cabe 15 mililitros. Como você irá resolver? Após fazer o cálculo ou de multiplicação ou de adição, você irá formular uma resposta por meio de uma frase. Bom, turminha, nós encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje. Vocês deverão enviar as fotos das páginas 36, 37, 38 e 39 para o número privado da professora. Aguardo o seu retorno e até o próximo vídeo.